Todo narcisista atrai? Vamos lá. Pensando numa relação afetiva. Quer dizer, afetiva não, porque uma relação com um narcisista, o que a gente menos tem é afeto. Mas pensando numa relação íntima, né, entre um casal, a gente falando sobre a traição, eu generalizar e falar que sempre o narcisista trai, seria muito radical da minha parte. Mas vamos colocar que, via de regra, sim, todo narcisista atrai. Mas eu vou explicar o porquê. Por que o narcisista atrai? O narcisista, ele quer ter sempre o controle, né, do que está acontecendo na vida das pessoas. O segredo do narcisista é o controle. Então, uma vez que a gente pensa que o narcisista precisa ter o controle, então, se ele precisa ter o controle, o narcisista jamais, né, vai deixar esse controle na mão de outra pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque quando o narcisista, ele tem, né, ele se envolve com uma pessoa, ele tá num relacionamento, ele tem uma rede, né, já disponível para ele. Porque o que ele pensa? Se essa vítima desistir, cansar e for embora, eu não posso ficar à mercê dela. Eu tenho que ter as minhas outras fontes de suprimento para que eu não fique vulnerável. Então, como o narcisista ele se sente um ser superior, ele acredita que ele não pode ficar à mercê dessa vítima. Então, ele sempre tem várias, né, vítimas em torno dele. Então, por isso que eu falo que, via de regra, todo narcisista trai, sim. Em alguns relatos de algumas mulheres, eu vejo algumas vezes onde a gente tem os dois tipos de narcisista. Aquele que esconde realmente a traição, né? E nega e fala que não aconteceu. E a gente tem aquele também que deixa ali, que deixa disponível, que deixa a informação. No meu caso, ele sempre deixava fácil eu ver. Eu receber a informação da traição. Por quê? Porque aumentava o poder dele saber que ele me traía e que eu ainda continuava. Então isso aumentava o ego, né, a sensação de poder que ele tinha sobre mim. Em algumas outras vezes ele devia pensar da seguinte forma, porque o narcisista ele costuma pensar assim: olha lá, eu estou deixando várias pistas, várias deixas para ela perceber, mas olha que tonta, não pega, não consegue pegar. E é exatamente isso que o narcisista faz.